Olá pessoal, vídeo número 6, continuando a nossa prática 01, que é a sintonia no braço, né? Então lembrando lá que no vídeo anterior a gente viu que na nossa malha aqui, no nosso processo, né? Imaginando que fosse uma base histórica ou até mesmo vislumbrando aqui os dados aqui em tempo real do processo, ou viu alguma ferramenta, pouco importa, a gente viu lá que tinha uma oportunidade de sintonia, certo? Não tinha, a malha não estava oscilando, não tinha muito problema de ruído a princípio, mas que a gente viu uma lentidão na mudança set point. E a gente, a princípio, né, vislumbrou que é uma malha que tem pouca mudança set point. Então, uma vez tendo essa visão geral, nós temos que planejar o teste em campo, né? Então a gente fez um diagnóstico primário, né, bem alto nível, sem muito detalhamento. E agora nós temos que partir para o teste em campo. Primeiro ponto do teste em campo, que a gente vai, né, a campo fazer o diagnóstico detalhado para modelar o processo e reprojetar o controlador, já que a gente viu que tem um problema aqui a princípio de sintonia. Nós temos que entender os riscos de intervir nesse processo, antes até de conversar com o operador. Primeiro, qual é o ponto de operação comum desse processo, né? Essa malha opera 24/7, todos os dias no ano, né? Nesse set point, ou próximo disso, está no momento de baixa produção, está no momento de parada, enfim. É a primeira pergunta que a gente tem que fazer na entrevista com o operador, né? Se de fato esse é o ponto mais comum do processo operar, né? Uma outra forma também, se a gente tiver acesso a uma base histórica de um ano, é verificar isso com os dados, ok? E se a gente aumentar ou diminuir a saída na válvula aqui, qual é o efeito no processo e os riscos? Bom, imaginando que isso aqui é uma vazão de água, por exemplo, e essa vazão de água, né, nós estamos um controle de vazão de água que joga num tanque. Então, se eu aumentar a vazão de entrada aqui, eu posso causar um transbordo. Ou se eu diminuir e aumentar a densidade, no caso de mineração da polpa, né, na saída depois lá na bomba, né? Posso diluir muito essa polpa, acabar diluindo muito essa polpa. Se eu reduzir, eu posso causar algum esgotamento nessa caixa e ter algum problema se eu diminuir muito essa vazão. Imagine que isso aqui é uma vazão de combustível. Se eu aumentar muito a dosagem desse combustível, será que pode ocorrer algum risco de explosão? Se for uma vazão de minério num britador, se eu aumentar muito essa vazão aqui de entrada, eu posso entupir o britador e parar ele? São essas perguntas que a gente tem que fazer. E se eu diminuir também, qual o efeito, né, pode acontecer? São as perguntas que a gente tem que fazer para entender o risco, né? Para que quando a gente faça o planejamento e entrevista o operador, a gente passe o máximo de segurança possível para o operador, né? Então vamos supor que aqui é uma malha de vazão, que é de água, por exemplo, e ela dosa a água num reagente químico, num tanque que tem uma reação química lá, por exemplo. Então, pode ter algum risco de perda de qualidade, né? Então, a gente vai mover um pouquinho aqui para cima e para baixo essa MV na hora de fazer o teste e, né, falar isso para o operador e ele vai nos dizer se o momento é apropriado ou não, se tranquilo, até quando que a gente pode aqui, né, mover essa saída do processo, né? E entendemos que o objetivo, a princípio, é de regulação, né? Não tem muita mudança de point, não tem nenhum sistema especialista aqui rodando, ok? E o ponto de operação normal é esse mesmo, ok? Porque se o ponto de operação da malha característico não é esse, pode ser que a gente esqueça desse detalhe, abra a malha, faça os testes aqui em degrau, que nós vamos ver na próxima etapa, colha os dados, sintonize, aí daqui a 3 dias o processo volta para a condição normal, ele opera em outro ponto e tem uma não linearidade aqui, isso começa a oscilar. Isso é muito comum de acontecer, muito comum, tá? Então a gente tem que ter essa preocupação
qual que é o ponto característico da operação da malha? Ah, mas tem que saber todos, a gente vai sintonizar para todos? Não. O mais comum, o pior caso, se for uma malha tranquila, que não tem muito impacto econômico, já vai fazer uma sintonia que atenda ali o melhor dos mundos, 80% dos problemas. Se for uma malha crítica, aí nós vamos pensar numa estratégia avançada para diferentes pontos de operação, ter um controle com bom desempenho em diferentes faixas de operação. Por exemplo, uma malha de pH, tem uma não linearidade muito grande. Okay? E nós vamos estar trabalhando situações que tem essa não linearidade, a gente vai ter que observar e modelar para diferentes partes do processo. Okay? Então a gente fez esse planejamento macro, a gente iria para o próximo passo, que é implementar os testes. Então o próximo vídeo vai ser já implementando esses testes em campo, simulando a situação real. Ok? Muito obrigado, um abraço.